Você já parou para pensar que um único minuto pode ser suficiente para começar a mudar tudo? Não dias, não meses, não anos, apenas 60 segundos. Napoleão Hill sempre afirmou: a mente, quando direcionada com clareza, se torna a força mais poderosa de criação que existe. E, no entanto, a maioria das pessoas passa a vida inteira entregando essa força ao caos, à dúvida, ao medo. Mas e se, durante apenas um minuto, você conseguisse silenciar esse ruído? E se você conseguisse alinhar pensamento, emoção e corpo em uma única frequência? A ciência já sabe. Nesse estado, chamado estado teta, a mente consciente se cala e o subconsciente abre suas portas. É nesse instante que a reprogramação acontece. É nesse instante que o impossível começa a se mover. Agora, imagine o que significa ter 60 segundos de foco absoluto. Não é repetir frases vazias. Não é implorar para que algo aconteça. É declarar com sentimento profundo que aquilo já é seu. É sentir o desejo como realidade presente, não como algo distante. Porque aqui está a verdade que poucos aceitam. O subconsciente não entende o futuro. Ele só responde ao agora. Se você repete "eu quero", ele traduz como "eu não tenho". Mas se você sente com intensidade que já possui, ele começa a reorganizar tudo, de dentro para fora, para que essa nova realidade se manifeste. É por isso que esse método de 1 minuto é tão poderoso. Ele não exige fé cega. Ele não exige anos de prática. Ele exige apenas presença. 1 minuto de concentração pura. 1 minuto em que você para de resistir e começa a permitir. E nesse momento, algo extraordinário acontece. Seu corpo desacelera. Sua respiração se ajusta. Seu coração envia sinais de coerência. E o universo responde a esse sinal claro, consistente, inquebrável. Esse é o primeiro segredo. Não é sobre pedir, é sobre alinhar-se. Não é sobre... Você já plantou a semente. E lembre-se, toda semente cresce primeiro em silêncio. Você não precisa ver resultados imediatos para saber que o processo começou. Tudo já está em movimento. E você está prestes a descobrir como usar esses 60 segundos para mudar definitivamente a forma como a sua mente cria sua vida. Agora que você já compreendeu que 60 segundos podem redefinir sua vida, chegou o momento de aprender como aplicá-los. Mas, atenção, o que você vai ouvir não é teoria. É prática, é experiência, e só funciona se for feito com seriedade total. Feche os olhos, respire fundo, sinta o ar entrando e saindo. Nada mais importa. Durante este minuto, você se desconecta do barulho do mundo e se conecta apenas com a força que habita dentro de você. Primeiro, escolha um desejo. Não 1000 desejos, não 10, apenas um. Preciso, claro, direto. Napoleão Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo definido. Portanto, decida. Qual é o seu desejo mais ardente? Mais importante do que o que você vai ganhar é quem você vai se tornar ao conquistá-lo. Agora, segure essa imagem mental, mas não apenas como se fosse um quadro distante. Traga para o agora. Veja, sinta, toque mentalmente. Imagine-se já vivendo a cena, não como um espectador, mas como protagonista. Durante esses 60 segundos, você não sonha. Você afirma. Você sente no corpo a realidade que deseja. Seu coração acelera. Sua pele arrepia. Seu cérebro não sabe diferenciar imaginação de realidade, e por isso começa a disparar sinais químicos e elétricos que alinham o corpo à sua nova crença. Esse é o poder da mente criadora. Esse é o gatilho que a maioria nunca aciona. Agora, o passo mais decisivo: a emoção. Sem emoção, o desejo morre. Sem emoção, o subconsciente não obedece.
Você deve sentir gratidão como se o resultado já tivesse chegado. Agradeça em silêncio, como se o que você tanto queria já estivesse em suas mãos. Esse sentimento é a senha. Sem ele, o exercício é apenas uma frase vazia. E enquanto você agradece, perceba: um calor surge dentro do peito. É a vibração mudando. É o seu corpo reconhecendo uma nova verdade. Nesse minuto, você não é quem era antes. Você já é quem deseja ser. Quando o relógio marcar o fim dos 60 segundos, não quebre o estado com pressa. Apenas abra os olhos lentamente. Leve essa certeza com você. E observe, nos próximos dias, como as peças começam a se mover. Você deu uma ordem clara ao universo e agora, inevitavelmente, a resposta virá. Mas cuidado, aqui mora o erro que destrói os resultados da maioria. Eles plantam a semente em 60 segundos, mas passam o resto do dia regando-a com dúvida, medo e descrença. Você não pode cometer esse erro. A mente não respeita quem deseja uma vez e se contradiz 1000 vezes de. Ela respeita a consistência. Ela respeita quem vibra no mesmo tom, até que a realidade se dobre à sua frequência. E é isso que vamos explorar na próxima parte. Como sustentar essa vibração durante o dia inteiro, para que esses 60 segundos se transformem em um campo magnético irresistível de resultados. Você já conhece o poder do minuto. Agora a pergunta é: como manter a vibração alinhada, quando o mundo insiste em puxá-lo de volta para a dúvida, para o medo e para a mediocridade? Aqui está a verdade. Os 60 segundos são a faísca, mas é o restante do seu dia que mantém o fogo aceso, ou que apaga completamente a chama. Cada pensamento, cada palavra, cada emoção age como combustível para o seu desejo, ou como veneno. E aqui entra a disciplina que Napoleão Hill tanto enfatizava: o controle da mente. Porque é fácil desejar de olhos fechados, em silêncio. Difícil é sustentar a certeza enquanto as notícias gritam tragédias, enquanto pessoas negativas zombam de seus sonhos, enquanto os desafios parecem querer esmagar sua fé. É aqui que apenas 1% vence. Eles aprenderam que a mente é como um rádio. Você decide a frequência. Se gira o botão para a estação do medo, ouvirá apenas estática de fracasso. Se mantém firme na sintonia da confiança, inevitavelmente atrai os sinais corretos. E como manter essa sintonia? Com repetição consciente. Durante o dia, volte à imagem mental do seu desejo realizado. Nem sempre por um minuto inteiro. Às vezes, apenas por alguns segundos. Mas faça isso repetidamente, até que se torne natural, até que se torne o seu estado padrão. Use a linguagem como arma. Nunca diga "eu não consigo". Nunca repita "é difícil demais". Essas frases são como ordens diretas ao subconsciente, que executa sem questionar. Troque-as por declarações de poder. Fale consigo mesmo como alguém que já venceu. E mais, observe. A postura derrubada, a respiração rasa, o olhar perdido. Tudo isso informa a mente que você não acredita em nada. Corrija. Levante-se com firmeza. Respire fundo. Olhe como quem já possui a conquista. Seu corpo é o veículo da vibração. E quando você o disciplina, envia sinais claros ao cérebro, que por sua vez envia sinais ao universo. Mas prepare-se. Ao elevar sua vibração, você inevitavelmente vai atrair testes, situações que parecem conspirar contra você. Isso não é sinal de fracasso. É prova de que a energia se moveu. O universo testa se você realmente acredita, ou se sua fé se quebra no primeiro impacto. Esses testes não são inimigos, são convites. Convites para que você se mantenha firme na sintonia correta, mesmo quando tudo parece ruir. É nesse ponto que a maioria desiste. E é nesse ponto que os 1% persistem. E quando persistem, o mundo dobra. As portas se abrem. As pessoas certas surgem. As oportunidades fluem.
Não por acaso, mas porque a vibração sustentada cria inevitabilidade. Então lembre-se, o minuto da manhã é a faísca, mas são os seus pensamentos, palavras, posturas e escolhas ao longo do dia que transformam essa faísca em chama inapagável. E se você estiver pronto para dar o próximo passo, na próxima parte você descobrirá como consolidar esse poder, transformando-o não apenas em resultados materiais, mas em uma vida de propósito e grandeza. Você já acendeu a faísca, você já aprendeu a sustentar a chama durante o dia, mas existe algo maior, algo que separa os que alcançam apenas vitórias passageiras daqueles que constroem legados eternos. E esse algo é a consolidação, porque de nada adianta ter lampejos de clareza se a mente volta a se perder na escuridão. De nada adianta conquistar por instantes se o hábito da autossabotagem retorna e arranca tudo das suas mãos. O segredo não é apenas ativar o poder interior. O segredo é transformá-lo em estilo de vida. Napoleão Hill chamava isso de hábito definitivo. Um estado mental tão disciplinado, tão inquebrável, que nada do mundo externo é capaz de desviá-lo. Não importa se é crítica, não importa se é crise, não importa se todos dizem que não é possível. A mente consolidada ignora o barulho, ela só enxerga o destino. E como consolidar? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, brutal. A repetição diária, a prática constante, o compromisso inegociável. O minuto da manhã se torna rotina. A sustentação durante o dia se torna instinto. E à noite, antes de dormir, você reforça o comando final ao subconsciente. Porque o sono é o portal, e tudo o que você planta ali floresce com força multiplicada. Repita a imagem, repita as declarações, repita a vibração. E faça isso não por um dia, não por uma semana, mas até que o universo não tenha outra escolha, a não ser entregar exatamente aquilo que você ordenou.